Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica. Apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre terapia vibracional, terapia quântica, coaching, falando sobre EFT, toque da cura, toque quântico. São abordagens, diversas abordagens, que trabalham com frequências e ajudam você a estabilizar, a equilibrar os teus campos, tanto no campo físico, mental, emocional, energético. E quando a gente trabalha com equipamento, é uma terapia inovadora e é uma terapia onde a gente conecta os sensores nos pulsos, tornozelos e na cabeça. Ele vai enviar para o teu corpo uma frequência muito sutil, elétrica. Então você tem uma sensação de relaxamento, de bem-estar. A partir daí ele vai fazer uma leitura, passar essas informações para o meu computador e vai me indicar qual é o melhor tratamento para você. Então a gente retifica e trata na mesma sessão. Uma única sessão, você conhece o que está acontecendo com você. Óbvio que o computador, ele tem um índice de acerto de 85% a 95%. Então, muita coisa tem a ver com você, às vezes coisas que você desconhece, né? Algum problema que você vai descobrir ainda dali uns 2, 3 meses, porque tudo que a gente tem no campo físico já está sendo produzido no campo energético, né? E como que a gente trata? Através do campo energético. A gente começa a estimular os teus meridianos, a tua aura, teus chakras, e a partir daí você começa a estabilizar o campo energético e, por consequência, o campo físico também melhora. Para vocês terem uma ideia, quando a gente associa um tratamento convencional a um trabalho vibracional, o resultado, quer dizer, a resposta do teu corpo em relação ao tratamento é muito rápido. Melhora de 25% a 50% muito rapidamente. Muitas vezes as pessoas até reduzem medicação, param alguma medicação. Óbvio que tudo isso com acompanhamento médico, né? O nosso tratamento não suspende nenhum tratamento convencional. Então, é importante ir ao médico, tomar a medicação e, a partir daí, a gente vai melhorando você mais rapidamente, tanto em todos os campos, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a gente adoece a partir das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, o corpo é o veículo que para a gente. Quando você não para, o corpo te para. E aí, né, o ideal é que você não deixe o corpo te parar. Que você observe, perceba quando você está com problema e aí rapidamente tente corrigir isso. Muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho. Às vezes precisa de um amigo, de alguma pessoa que a gente confia. E às vezes precisa de ajuda de fora, né? Porque a pessoa que está fora, ela não está envolvida no teu problema, na tua questão. Então fica mais tranquilo poder te ajudar, poder te orientar e te dar ferramentas. A diferença, quando você faz um tratamento, ou quando você bate um papo com um amigo, quando você faz um tratamento com um profissional, é que com o profissional você desenvolve novas habilidades para lidar com aquela situação. O amigo a gente desabafa, né? Relaxa, o amigo compra as nossas dores, as nossas brigas, fala, é mesmo, fica bravo com você também, fica bravo com ele. Então, o amigo é bom porque a gente tem um certo alívio, né? Se sente compreendido, acolhido, às vezes não, mas enfim. E na medida em que você busca um tratamento, aí a conversa é um colocar para fora, mas agregar autoconsciência, autoconhecimento, maior responsabilidade por você mesmo, poder desenvolver paciência, amor, compaixão por você mesmo e pelos outros, enfim. Na medida em que você vai fazendo isso, você consegue se sentir melhor. Quem quiser ligar aqui para a rádio para fazer perguntas, fica à vontade. Quando a gente fala de energia, de vibração, a gente pensa o seguinte, tudo no planeta é energia, né? Tudo tem a sua própria vibração. As palavras têm vibração, o som tem vibração. As minhas emoções modificam a minha vibração.
Dependendo da emoção que a gente está sentindo, né, as pessoas olham para a gente e sentem alguma coisa que não está legal ou alguma coisa que está legal. Principalmente quando as nossas emoções estão confusas, que deixam a gente inseguro, com medo. Então, essas emoções, elas ficam vibrando no nosso campo. E muitas vezes as pessoas entram em contato com a gente e sentem me sentir bem com aquela pessoa. Por quê? Porque a vibração dela não está legal, né? A gente tem cor, tem vibração. A gente tem plantas, tem vibração. Tudo tem vibração. Alô? Alô? Oi, quem fala? Bom dia, meu nome é Robson, tudo bem? Oi, Robson. Oi. Tá, Tudo mas você bem? pode falar um pouquinho mais alto que tá bem baixo aqui pra mim. Oi, melhorou. Ah, vai. melhorou. Isso. Tá, então, eu queria fazer pergunta pra você falando sobre vibração, sobre energia, né? Sim. Eu queria ver se vocês conseguem falar um pouco assim de mim, da minha energia contato, que tá aquela vida um pouco parada. Eu queria saber se vocês têm alguma orientação pra mim daí. Tá. Ó, Robson, quando você fala tá parada em que área da tua vida? Na área financeira, o trabalho não tá indo muito bem. Tá. Enfim, estou vivendo uma casa que não é minha, perdi bastante dinheiro algum tempo atrás, aí de casa, caminhão. Entendi. Estou morando na casa da empresa. Eu queria saber se as coisas vão pra frente, como que tá aí. Tem fé que vão, né? Vamos. Tá. Eu vou te responder no ar. Tá, ok. Obrigado. Nada. Então, Robson, é o seguinte, ó. Não tô jogando cartas, não tem nada disso. Não jogo cartas. O equipamento, a gente precisaria fazer uma sessão com você para entender o que está acontecendo. Se você entrar no meu YouTube, você vai ver que tem um depoimento de uma cliente que fala muito da questão financeira. Que a vida dela estava um caos, né? Desde outubro, sem ganhar dinheiro, teve que mandar um monte de gente embora, estava numa situação muito difícil. E quando a gente trabalha harmonização, a gente trabalha mudança de padrão de pensamento, mudança de energia, você começa a atrair mais as coisas e nesse depoimento específico, a gente fez um trabalho de 7 sessões. Nesse trabalho, ela já estava conseguindo pagar as contas, já tinha saído do vermelho. Agora, tudo isso que aconteceu com você deve ter tido alguns fatores que desencadearam essas mudanças. Então, ou você entrou em desespero por alguma situação que ocorreu e aí você acabou fazendo negócios que deram errado. Agora, o mais importante disso tudo é a tomada de consciência e fazer a mudança. Então, o que eu recomendaria para você? Entre em contato, vamos fazer uma sessão para a gente poder realmente tratar aquilo que é importante. Pode ser no campo financeiro, pode ser no campo pessoal. Parece que como você já está somatizando, né? Você está aumentando aí a tua área de conflito. Então, está no profissional, está no relacional, está no financeiro. Talvez você precise realmente fazer um trabalho de mudança para poder se apropriar disso e mudar essa vibração, mudar a frequência. A gente trabalha, além do equipamento, com outras técnicas, né? Que te ajudam rapidamente a reverter esse quadro, a reverter essa situação. Agora, lógico que depende também de você. Por quê? Porque às vezes vai ter coisas que você não vai conseguir mudar muito em você, mas tem outras que você consegue. E as que você não consegue, tem que ter um pouco de paciência, um pouco de tolerância para conseguir lidar com ela, aceitar e resolver quando não for possível. Tá ok? Então, quando a gente pensa em vibração e a gente está vibrando coisas legais, vocês podem observar. Você entra numa loja que está vazia, quando você olha ao teu redor, começa a entrar gente, a loja lota. Quando você está numa fase que você repele tudo que está perto de você, você entra numa loja cheia, a loja esvazia. É o contrário, né? Você expulsa as pessoas de perto de você. Então, esse magnetismo, isso que está ao nosso redor, ele vibra de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa essência, né? Você precisa estar bem com você. Você precisa, e quando você não tá, porque óbvio, né? A vida aí tá continuando, então o trânsito te atrapalha a chegar nos lugares, tem a conta para pagar no final do mês, que você não sabe se o dinheiro vai dar, tem o filho que tá com problema na escola. Então, quando você tem esses embates da vida,
Você precisa lidar de uma maneira mais tranquila, mais harmoniosa, mais equilibrada, porque os problemas existem. Na medida em que você está bem, você também vai resolver de uma maneira harmoniosa e bem esse tipo de problema, né? Então, quando eu falo de mudança, quando eu falo desse tratamento, eu estou falando de mudança profunda, eu estou falando de autopercepção. E a gente tem sempre que ter uma coisa em mente. Quando a gente fala de energia, quando a gente fala de vibração, a gente está dizendo o seguinte: tudo está mudando o tempo todo. É impossível prever ou conhecer todos os resultados, todas as probabilidades. O nosso organismo, ele processa milhões de mudanças de reações químicas por segundo. Quando você entra com tratamento energético, vibracional, você muda esses padrões de reações bioquímicas, de reações elétricas do teu corpo. Você melhora a qualidade da tua vida. E aí, lógico, né, que quando você atinge o teu resultado, você está em pleno estado de harmonia, e que essa é a grande vantagem de você estar em equilíbrio. Quando você está em desequilíbrio, você está doente. Seja na área física, mental, emocional, energética, não importa. Normalmente, essas coisas que acontecem com a gente é porque, de alguma forma, você cria um magnetismo, né, inconsciente, na maioria das vezes, e começa a atrair esses obstáculos, esses problemas. Quando você toma consciência disso, você pode passar a vibrar de uma outra forma e aí atrair outras coisas. Não é um trabalho, quando a gente pensa, né? Mas é super tranquilo de fazer. Não, é um trabalho onde você tem que tomar consciência e executar. E ação. Não existe mudança só sentado e meditando. Você vai meditar, você vai sair e vai trabalhar. E preciso ganhar mais, preciso arrumar outro emprego. Talvez precise arrumar segundo emprego, eu não sei. Quando a gente mexe com energia, a gente tem uma coisa chamada de salto quântico. Isso é muito legal, a gente não tem como prever quando irá acontecer. Mas, às vezes, a pessoa deita para fazer uma sessão, ela levanta com outra fisionomia, mais leve, sabe, aquela tensão toda desaparece, se sente melhor. Isso a gente chama de salto quântico. Imagina que o teu átomo tem os elétrons circulando, o elétron está nessa posição. No instante seguinte, ele já está em outra posição. Isso é salto quântico, houve uma mudança. Eu roí a unha, parei de roer. Eu fazia determinadas coisas, não tenho mais necessidade de fazer. Eu estava muito nervosa, muito agressiva, agora eu estou calma, estou tranquila. Então, quando eu estou neste padrão, eu estou vibrando numa outra frequência. Então, esse trabalho é um trabalho complementar, é um trabalho que potencializa tudo que você está fazendo, seja o tratamento convencional, se for preventivo, melhor ainda. É um tratamento que dá para fazer em criança, em adulto, em idoso, animal, planta, dá para tratar tudo. Dá para tratar à distância, né? E aí a gente pede foto, a gente pede, se a pessoa estiver hospitalizada, por exemplo, um pouco de cabelo, alguma coisa para a gente fortalecer ainda mais o vínculo daquele padrão energético. Todos nós temos uma digital energética. Quando você vai fazer teu RG lá, você coloca teu dedo, né? Isso te torna único nesse planeta. Energeticamente, nós também somos únicos. E o que diferencia as minhas emoções, os meus pensamentos e a minha ação? Tudo isso é como eu me componho energeticamente. Mesmo à distância, quando a gente faz a sessão, o equipamento mantém o nível de acerto, porque eu converso com a pessoa, né? A gente marca por Skype, enfim. E aí a gente vai falando. E na medida em que a gente vai conversando, a tomada de consciência é muito grande. E isso é muito legal, por quê? Porque a gente consegue melhorar em termos físicos, a gente pode tratar alimentação, toxicidades, disfunções, né? Ele identifica desequilíbrios em órgãos, glândulas, a gente ajuda a equilibrar isso.
No campo emocional, ajuda a estabilizar, trazer à consciência, às vezes, alguns traumas. Tem uma terapia que eu gosto muito que fala de traumas, né? E ela dá idades que provavelmente ocorreram coisas que te marcaram. E aí a gente também corrige isso. Então, ou seja, tem vários tratamentos que a gente faz. O equipamento tem frequência de plantas, frequências de florais, frequências de medicações homeopáticas, por exemplo. Tem frequências de outros tratamentos. E aí, na única sessão, você conectada com sensores, a gente vai clicando e naturalmente você vai recebendo todas essas mudanças. Toda doença, né, é um desequilíbrio que está formando no nosso corpo. Quando chega no físico, significa que já afetou nossos vários outros campos de energia. Então, emocionalmente, você já está abalado. Cognitivamente, você já está com dificuldade, às vezes, de atenção, de concentração, dificuldade de aprendizagem. E aí, quando a gente começa a tratar tudo isso, é muito legal. Eu vou contar um caso para vocês. Eu atendo uma criança de 5 anos, tá? A primeira sessão, ela veio com um sintoma de... Ela tá conversando e, de repente, ela fazia... Sabe, um engasgo aqui na garganta. Então, ela falava um pouquinho... Vinha aquele negócio. Aí, na hora, né, a mãe não comentou nada sobre isso. E eu perguntei pra mãe. Falei, isso que ela tá fazendo é comum? Ela falou, começou de uns meses pra cá. Depois de uma situação... que ela presenciou, os pais estão separados, ela presenciou uma briga entre o pai dela e a namorada, e aí ela, daí para frente, ela começou com esse engasgo, né, e é uma coisa meio grotesca. Então, imagina, a menina fala 10 palavras e dá um engasgo. Nós fizemos a primeira sessão, na segunda sessão ela já não tinha mais esse sintoma, desapareceu. Então, já não apresentava, já não fazia. Perguntei para a mãe, observei, né? Porque aí ela não fez enquanto a gente conversava. Eu perguntei para a mãe desse sintoma e a mãe disse, olha, não teve mais. Depois da primeira sessão não aconteceu mais. E aí a mãe, né, tava assim, com uma fisionomia de dor. Aí eu perguntei, tudo bem com você? Ela falou, não, eu tenho um problema sério nos rins de produção de pedras. Eu produzo muitas pedras. E eu passei por uma cirurgia há pouco tempo e ele não conseguiu estourar uma pedra enorme. E eu tô com muita dor, enfim. E aí eu trabalhei com ela. Ela não fez a sessão, tá? Quem estava fazendo era a criança. Eu ensinei para a mãe fazer um equilíbrio de meridianos na menina e pedi para a mãe fazer nela própria. Então eu ensinei para as duas. E passei para a mãe um frequencial, um floral dos rins, para tratar os rins. E a frequência, né, os pontos para ela desbloquear de meridianos. Eu não fiz a sessão com o equipamento. Por isso que eu tô contando isso para vocês, porque isso é vibração. Quando eu estimulo os meus meridianos, eu estou estimulando o meu órgão. Eu estou fazendo um estímulo energético. Só que o meu campo energético ativa o meu campo físico. E vice-versa. Quando ela começou a fazer isso faz... acho que um mês, mais ou menos. Na semana seguinte, ela veio já me contando que começou a colocar pedras. Toda semana ela estava colocando de 3 a 4 pedras na semana. Gente, sem dor, que é mais impressionante. Porque, assim, quem já teve sabe que é uma dor horrível, insuportável. E ela conseguiu fazer esse equilíbrio, se harmonizar. Então, ela fazia a harmonização dos meridianos e tomava o frequencial, só. Eu não comecei a tratá-la nem com equipamento, só isso. E ela colocando 3, 4 pedras por semana. Essa semana, se eu não me engano, acho que foi quinta ou sexta-feira, ela fez uma cirurgia para tentar tirar aquela pedra gigante, que aí, eu não sei, enfim, como é que deu, mas eu conto para vocês depois, porque essa pedra, se eu não me engano, já era a segunda tentativa do médico que não estava conseguindo. Isso é equilíbrio, na medida, eu só trabalhei equilíbrio do rim com 2 técnicas, só.
Eu não trabalhei emocional, eu não trabalhei os problemas dela, eu não vi o que estava desencadeando isso, nada. Só esse tipo de tratamento, para o sintoma que ela estava vivenciando, já foi eficiente, né? Já está ajudando a limpar e equilibrar, na medida em que ela consegue. E aí, óbvio, como é crônico, né? Que ela está conseguindo limpar o rim, a gente precisa identificar o que é que mantém essas pedras, a formação dessas pedras. E aí é onde entra o equipamento, que vai me dar com mais objetividade, com mais precisão, né? Vamos colocar nesse ponto, que ela vai poder realmente fazer uma mudança mais profunda e evitar essa produção contínua de pedra, né? Isso não é legal. Então, isso é tratamento vibracional, né? A mãe ganhou um tratamento por tabela por algo que estava sofrendo muito e que depois a gente precisa, lógico, aprofundar. Mas é tirar a pessoa do sofrimento. É tirar a pessoa, seja do sofrimento emocional, do sofrimento mental, né? Quando eu trabalho com equipamento, a gente também tem a capacidade, isso eu gosto muito, de ajudar vocês a melhorarem o processo de aprendizagem, de atenção, de concentração, a parte cognitiva. A gente consegue estimular as ondas alfa, delta, beta, enfim, teta. A gente consegue fazer um trabalho onde a gente consegue harmonizar. Então, às vezes, a cabeça da pessoa está lá fervendo, né? 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Consegue dar uma aliviada, você se sente melhor. E com isso, a qualidade da tua vida melhora. Quando você tem consciência que você é uma pessoa excessivamente preocupada, teu nível de tensão com certeza é alto. E se o teu nível de tensão é alto, você deve ter alguma disfunção orgânica também. Às vezes pode ter uma pressão alta, pode ter alguma outra alteração. Por quê? Porque teu nível de exigência também é alto. Então, agora eu estou falando da parte cognitiva, do padrão de pensamento. Se você consegue melhorar a tua parte cognitiva, teu padrão de pensamento, você consegue ter mais qualidade de vida. Você consegue sair de um pensamento irracional para um pensamento racional. E quando você entra no pensamento racional, aquela tensão, aquela preocupação toda desaparece, né? Porque você questiona um pensamento irracional. Se eu tenho um pensamento irracional, que eu não posso desagradar ninguém, ou que eu não possa decepcionar ninguém, esse é um problema. Porque quando eu tiver em alguma relação profissional, pessoal, familiar, não importa, e eu sentir que a pessoa está decepcionada comigo, ou eu perceber que eu fiz algo que não agradei, pronto, começa aí um sofrimento, né, da minha parte, uma tensão, um nível de estresse absurdo, que vai fazer com que a pessoa acaba, enfim, metendo os pés pelas mãos, ou se desculpando, ou adoecendo, não importa, né? A reação que eu tenho, o comportamento que eu tenho a partir desse pensamento é emocional. Se eu consigo sair desse padrão irracional para um padrão racional, eu vou ponderar mais, eu vou avaliar os prós e contras, eu vou ter um pensamento mais objetivo, mais focado no resultado. E um resultado que seja bom para mim e para o outro, né? Porque se eu não posso desagradar ninguém, com certeza eu estou me desagradando num monte de coisa. Porque não dá para aceitar tudo o tempo todo. Eu preciso desenvolver a capacidade, a competência de dizer não, e de dizer não de uma maneira assertiva, de uma maneira onde eu não prejudique o outro, né? Então, pessoal, eu convido vocês para se harmonizarem, para entrarem em equilíbrio, para atraírem coisas ótimas, maravilhosas para a vida de vocês, serem felizes. Um grande abraço a todos, até semana que vem.